Bom, alunos, eu vou começar a aula. Essa aula é sobre retificador controlado de meia onda, tá? O que acontece? A gente trabalha nessa parte de retificador controlado muito em forma de onda, tá? Então, lógico que tem uma fórmula aqui, mas não precisa. A gente vai ver certinho isso aqui. É aplicável, é interessante. Lembrando que esse alfa aqui é o ângulo de disparo. Então, só para a gente conceituar aqui, o que acontece? Você tem esse circuito, tá? O ângulo de disparo, vamos colocar um ângulo de disparo por aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos 60 graus, tá? Lembrando que o ângulo de disparo desse circuito de controlado de meia onda, ele é a cada ciclo completo. Então você tem aqui, ó. Beleza. Só para conceituar, o VS está aqui, tá? É a senoide. Essa senoide aqui, certo? Esse é o VS. E o em verde aqui é o VGK, tá? Tensão gate catodo, tá? É uma tensão que você coloca aqui, tá? Bom, quando eu faço isso, tá? O que acontece? A tensão na carga, ela vai ser zero até o pulso do gate, aí eu ligo ela. Então, a tensão da carga vai ser isso daqui. Depois zero, certo? Aí, até eu dar outro pulso, continua zerado, aí eu faço isso. E aí zero de novo, tá? Essa é a tensão na carga, tá? Tá aqui, certo? A corrente na carga, obviamente, como a carga resistiva vai ser assim, seguir a tensão. E a tensão no SCR, ela vai ser o complemento, ou seja, a tensão, pela lei de Kirchhoff das malhas, né? A tensão de entrada é igual a tensão VAK mais a tensão V0. Então VAK vai ser VS menos V0, ou seja, o que falta, que é isso aqui, ó. Essa aqui é a tensão SR. Certo? E essa aqui é a tensão na carga. A soma das duas dá a senoide completa, certo? É assim, não importa o ângulo que você dispara que você faça, tá? O ângulo de condução. E aqui você tem uma fórmula que relaciona a tensão média na saída normalizada, aliás, a tensão média na saída, pela tensão média se fosse um retificador de meia onda normal, tá? Então o que você tem? Você tem, dependendo do ângulo de disparo, você tem uma tensão média, tá? Basicamente isso aqui você está tirando o valor máximo, é um valor, por exemplo, se você tem um valor de pico de 100, quando você tem um ângulo de disparo de zero, você vai ter, na verdade, se você tem uma tensão média normalizada, né? Então você tem uma tensão média em zero, com um ângulo de disparo zero de 100. Então você começa aqui em 100, certo? Aí quando você vai mudando o ângulo de disparo, por exemplo, 60 graus do jeito que eu fiz, você vai ter assim, mais ou menos, tá? Aqui é 50, 75, 60 e 65 mais ou menos, 65 volts, tá? Então a tensão média é 65 volts. Se você colocar 90, vai dar
Se bem que o 50 tá bem no meio, né? Então 50, aqui não é 75, 75 seria aqui. Deixa eu refazer isso aqui. A ideia é a seguinte, ó. 50 tá aqui, certo? Minha letra é 1, mas tudo bem. Vou fazer gracejado aqui que dá até um pouquinho melhor. Mais ou menos aqui, ó. 90 graus, 50 volts, 100 volts, tá? Zero. Então, se com ângulo zero de disparo, ou seja, ele pega meia onda, eu tenho uma tensão média de 100. Em 90 graus eu vou ter uma tensão média de 50. Em 60 eu vou ter uns 75 volts aproximadamente, tá? Então é uma medida de tensão média. Nota que é não linear, tá? Então, por exemplo, se você fizer um controlador para manter a tensão média num certo nível, o controlador tem que lidar com essa questão de ser não linear, o controle, tá? Então, mais próximo das extremidades, ele se comporta de maneira diferente do que no centro. No centro aqui se você trabalhar mais ou menos no centro, você tem uma certa linearidade, mas nos lados, nas extremidades não, tá? Mas basicamente é isso, tá? Agora, passando para meia onda com carga RL, tá? O que você tem é uma tensão VS aqui, certo? Agora eu vou dar o pulso, vou colocar uns 30 graus, tá? Pulso de 30 graus, certo? Lembrando que é meia onda, então o pulso é cada ciclo, tá? Se eu fizer isso aqui, tá? O que vai acontecer? eu vou começar normalmente, eu venho até aqui, faço isso, certo? Beleza. Agora é o seguinte, o que vai acontecer com a corrente, tá? Então aqui, só para dar nomenclatura, eu tenho VS aqui, V0 aqui, eu tenho o VG aqui e o meu I0 vai ser isso aqui, ó. Vou colocar um pouquinho menos para vocês terem uma noção aqui. Aqui mais ou menos, tá? Aqui. Ele vai fazer um negócio assim, ó. Ele começa do zero. Na metade, tá? O que vai acontecer? Bom, ele vai vir até a metade aqui e vai zerar. Ou seja, ele vai continuar conduzindo, porque o indutor ele vai inverter a polaridade, mesmo que aqui tiver a polaridade invertida, ele vai inverter a polaridade para manter a corrente e fazer com que a carga tenha tensão. A tensão, o indutor, o SR continue conduzindo e aí a tensão negativa vai aparecer na carga, por esse período pequeno de tempo, tá? Aqui é a mesma coisa. E aqui, ó, mais ou menos aqui, ele vem até aqui e essa é a tensão na carga. Obviamente, tá? A tensão no SR VD vai ser a soma, né, dos dois. Então vem aqui, zera e faz isso aqui. A soma da tensão no SR mais a tensão na carga vai dar a tensão na entrada, tá? Então você tem como tensão no SR essa parte aqui, que está aqui, tá?
Um detalhe seria a corrente, a tensão no R, certo? Que ele vai seguir mais ou menos a ideia da tensão da resistência na corrente, né? Porque é proporcional à corrente. Vai ser mais ou menos isso. E a tensão no indutor vai ser a tensão na carga menos a tensão no, no R, tá? O ponto importante é que ele começa aqui, então a tensão do indutor vem aqui. Nesse ponto a tensão é zero, então ele vai fazer um negócio assim. E aí ele vai colocar de forma que a tensão fique negativa, né? Porque o V0 menos VR, então ele vai fazer assim, algo assim. Essa aqui seria a tensão no indutor, tá? Isso é só para conhecimento geral, mas geralmente a gente trabalha assim. O importante para a gente é tensão na resistência, que é proporcional à corrente, a tensão total no V0, a tensão no diodo do SR, certo? E a corrente na carga. Basicamente isso, tá? Só um detalhe, a gente vai ver mais para frente, né? Somente carga RL, no máximo carga RLD. Porque com SCR geralmente a gente não usa capacitor, tá? Não é necessário, a gente não vai trabalhar com capacitor, a gente vai trabalhar só com indutâncias, tá? O capacitor fica só para o retificador não controlado, tá? Não é comum usar o capacitor nesses casos, até porque se você der o pulso vai depender da tensão na saída para você ligar a entrada, então não faz sentido a gente trabalhar com SR, tá? A gente teria que acertar bem o pulso para controlar o pulso, senão não fica uma coisa legal, tá? Então a gente não trabalha com capacitor em retificador controlado. Vamos lá, agora um diodo de roda livre, tá? Bom, agora eu vou colocar 90 graus, certo? Lembrando que é meia onda, então pulso é por ciclo, não a cada meio ciclo. Então aqui você tem o VG, certo? Aqui você vai ter o seguinte, o VS está aqui. Eu tenho que reforçar porque tem os dois lados aqui. É bom dar uma reforçada. É essa senoide, tá? Beleza. O que acontece? Eu estou dando pulso aqui, tá? Então, nesse caso, a tensão na carga, deixa eu só anotar aqui que o VS está aqui, e esse aqui é o V0. Ele começa aqui e vai seguindo a senoide até chegar aqui. Na hora que chegar aqui, certo? O indutor ele vai continuar conduzindo, mas ele vai achar um outro caminho por aqui. Ele não vai forçar a corrente aqui. Então aqui, ó, a tensão na carga vai ser isso aqui mesmo, certo? Essa é a tensão na carga, tá? Como está em dessa lei de Kirchhoff das malhas, né? A tensão no VD mais a tensão no V0 tem que dar VS. Então tudo que não for, vou colocar em verde. Tudo que não for carga é tensão no SR. Essa aqui, ou seja, a forma de onda fica bem próxima do que seria com carga R, tá? Essa aqui é a tensão do SR. Tá? E a gente tem mais uma tensão de interesse, tá? Que é a tensão no diodo, tá? O diodo ele vai conduzir somente quando, tá? Quando, desculpa, quando o
se for semiciclo negativo, tá? Então, quando for semiciclo negativo, certo? Ele vai conduzir, certo? E quando for semiciclo positivo, a tensão nele vai ser a tensão V0, porque está em paralelo, tá? Só que reversa. Então, a tensão 0 reversa. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Porque aqui, ó, a tensão que a gente mede é essa. A tensão V0 está aqui, ó. Então, a tensão é reversa. Então, a tensão no diodo vai ser esse aqui, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. Tensão no SR daqui. E tensão no diodo. Nota, ficou 2 DVDs, né? Vou colocar outro nome aqui. O certo era colocar esse aqui, ó. VSCR. E o VD seria o VD tensão no diodo. Aqui, tá? Bom, questão de corrente, tá? A tensão tá bem servida aqui. A tensão no VD é essa aqui, que é o inverso do V0, tá? Na hora que está conduzindo, é o inverso. Na hora que para, certo? A tensão aqui é como se fosse 0,7, está conduzindo, então para quase zero. A corrente, então. A corrente é o seguinte. A corrente, ela vai vir zero, aí ela vai fazer isso. Aí chegou aqui, certo? Ele vai mudar o sentido, ou seja, ela vai mudar para cá, ou seja, o circuito vai mudar para essa corrente aqui, tá? Essa corrente em roda livre. Aí isso aqui é um circuito RL, ou seja, daqui em diante é essa queda de tensão exponencial. Então ele tem essa característica, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer chega aqui, aí aqui é exponencial, certo? Isso aqui é a forma de onda de corrente de saída, que pode ser dividida em IS, certo? E ID, tá? Como é que é a divisão? A divisão tá aqui, ó. IS. A partir daqui, ó, antes daqui, certo? O IS é esse aqui, ó. Essa parte aqui. Isso aqui é o IS, certo? Então ele vem aqui, faz isso. Por quê? Porque enquanto tiver polaridade diretamente, a corrente passa por aqui, ó. Então o IS está aqui, certo? Na hora que eu inverte a polaridade, certo? Essa corrente não existe mais. Aí o que acontece? Apaga a corrente e aí só tem essa aqui. E essa aqui, essa corrente, é a corrente no diodo, que ela vai pegar o resto, ou seja, vai começar daqui, vai terminar aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Certo? E aqui você tem a carga. Aqui está um pouco deslocado, mas não é que deslocado não, tá igual. Aqui eu comecei bem torto aqui, é um pouquinho maior, que ele começa devagar, tá? E aqui você tem a corrente no diodo, tá aqui, tá? Então tem a corrente no diodo, certo? A corrente de entrada, a corrente de saída do zero, que é a soma dos dois, certo? E o VG está aqui, tá? E aqui em cima você vai ter em verde o VSR, V0 a saída, VS a entrada e o V do diodo ele está aqui, tá? Bom, vamos seguir em frente. Isso aqui. Só um detalhe, o perfil de controle desse aqui, como a gente está falando de tensão, é próximo desse aqui, ó.
certo? Não tem problema, tá? Aqui faltou um detalhe, mas depois eu vou passar em diante. Ele tem uma possibilidade de meio que inversão, tá? Mas a gente vai trabalhar com nos outros. Agora vamos lá, retificador TAP central, tá? Eu coloquei esse desenho aqui, ó, para ajudar a gente, tá? A ideia aqui, tá? É o seguinte: você vai ter que dar hora a corrente vem para pelo SR1, hora a corrente vem para o SR2. Então você vai ter o pulso de gate. Vamos colocar o pulso de gate aqui, ó. Esse aqui eu vou separar, tá? Esse aqui vai ser VG1. Ó, aí depois vai ter o VG2, vai ser esse aqui, ó. VG2, tá? Então o que acontece? Você tem um pulso aqui, seria o VG1, tá aqui, e aqui o VG2, tá? Aí é o seguinte, vamos supor que a situação tá assim, ó. Semiciclo positivo, mais menos, tá? Aí você não ligou nenhum dos dois, tá? Se você não ligou nenhum dos dois, tá? A tensão neles, a tensão no SR vai ser o VS, tá? Então, antes, como a carga resistiva, né? Tudo no semiciclo positivo. Então, aqui o VS, tá? Vou colocar até aqui, ó. Esse aqui é o VS visto pelo positivo, tá? Mais VS, outro menos VS, tá? Então, vamos colocar assim. Mais VS, menos VS. Mais VS, menos VS, tá certo, tá? Então tá bom. Vamos lá. Atenção na carga. Como é que vai ser a tensão na carga aqui, tá? A ideia é que hora que tá positivo, eu ligo aqui nesse ponto. Então aqui, ó, ele vai fazer isso. Certo? Aí tensão na carga, né? Então V0 tá aqui, tá? Em azul tá o VS mais, certo? E em preto tá o VS menos. Tá? Que é esse semiciclo negativo. Aí, quando zera a corrente, ele para, espera até o próximo pulso. O próximo pulso foi aqui, aí ele vai fazer isso, tá? Porque esse é o semiciclo negativo, você inverteu a tensão. Na hora que você inverte a tensão, tá menos mais, esse conduz, tá? Então a referência dele é o VS menos, que é esse preto aqui. Então ele vai pegar o VS menos, que está aqui em cima, semiciclo positivo, e vai jogar, tá? E continua. Você vai ter esse pulso aqui e esse pulso aqui, certo? Então essa é a tensão na carga. Qual que é a resistência? Qual que é a corrente, né? A corrente de saída. Corrente de saída, por ser carga resistiva, ela vai seguir mais ou menos essa extensão. Como a escala pode ser diferente, eu não vou ficar desenhando aqui. A corrente vai ser isso aqui, tá? É basicamente a mesma coisa. É que a escala é diferente, mas essa aqui é a corrente de saída, tá? Tá? Beleza. Agora vamos ao mais complexo aqui, tá? Vamos lá. Escolhi o verdinho, que é o VSCR1, e em amarelo VSCR2, tá? Então vamos lá. Vamos por estágios, tá? Vou analisar o VSCR1. Quando está diretamente polarizado, tá?
mas ninguém está conduzindo, certo? Não está conduzindo aqui, não está conduzindo aqui. A carga aqui, ó, a corrente é zero. Então é como se fosse R vezes zero é zero. Então a queda de tensão aqui é zero. Então toda a tensão está no VS1, tensão VS. Então até aqui, certo? É VS, certo? A queda de tensão aqui, ó, é VS, tá? A partir daqui, o que que acontece? O VSR1 conduz, então zero, certo? Beleza. Chegou a esse ponto, parou de conduzir, zero. O que acontece? Eu vou seguir o mais VS. Então até aqui, ó, é até esse ponto aqui é ele segue o VS mais, tá negativo, tá? Depois disso liga esse aqui. Na hora que liga esse, o negativo desse passa para cá, certo? Então você tem aqui, ó, o positivo, né, porque tem vertimento polarizado, passa para cá. Então você vai ter, você fica nessa situação aqui, ó, menos mais, só que esse aqui está conduzindo. Então esse aqui, esse VS aqui passa para cá. Então fica mais VS, fica 2 VS, tá? Ou seja, ele passa a fazer isso aqui, ó. E é isso mesmo, ele vai fazer isso. Essa aqui vai ser a tensão no VSR1. Aí o que vai acontecer? Ele vai vir para cá, zera de novo, certo? Aí aqui ele vai zerar até aqui, desce até aqui e depois dá um salto para cá. Esse daqui é o perfil da tensão no VSCR1, tá? Vai ter que fazer ele faz essa jogada aqui, tá? Então, agora vamos ver o SR2, tá? Então vamos lá. VSR2. Quando está diretamente polarizado, certo? Que está nessa parte aqui e ninguém está conduzindo, a tensão nele é negativa, tá? Ou seja, ele vai seguir o VS menos, então ele vai fazer isso aqui, ó, até aqui. Na hora que chega nesse ponto, aqui começa a conduzir. O que vai acontecer? Eu vou colocar uma tensão negativa de 2 VS, certo? Aí parou de conduzir, ele vai seguir essa forma de onda aqui. Chegou aqui, ele que vai conduzir, certo? Aqui, depois ele passa para cá porque o SRU está conduzindo, certo? Aí ele vai continuar meio e depois ele zera. Ou seja, é mais ou menos a mesma forma de onda deslocada de 180 graus. Esse aqui é o VSR2, tá? Vocês podem ver que tem essa quebra mesmo. E a tensão que você vai trabalhar é o VS, o 2VS, tá? Mas é assim mesmo, tá? Isso é uma carga resistível, tá? Bom, para carga indutiva, tá? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui esse aqui em azul, certo? Vai ser o meu VS mais, tá? E em preto o VS menos, tá? Pulsos, vou continuar com 90 graus, certo? 90 graus, certo? Pulso 90 graus. Só que aqui, deixa eu mudar aqui, porque é bom a gente dar nome aos bois, tá? Esse aqui vai ser o VG1. E esse aqui vai ser o VG2.
tá? Tá, aqui é o seguinte, tá? Vocês vão ver uma coisa, vou explicar isso aqui depois, tá? Que é interessante explicar isso aqui. Mas vamos começar a análise, tá? Primeiro, quando eu dou o pulso, tá? Aqui, nesse ponto aqui, a corrente, a tensão na carga, ela vai fazer isso aqui. Só que é o seguinte, beleza. E o que acontece com a corrente da carga? Então esse aqui é o VO. O que acontece com a corrente da carga? Vou colocar em azul, corrente da carga. Eu dou expulso, aí ele vai fazer isso. E aí ele cai abruptamente aqui porque é o indutor que faz isso, tá? Ou seja, nesse ponto, até esse ponto, o ID1 está conduzindo. Então ele vai continuar até aqui e aí ele zera, tá? E é isso. Aí o que vai acontecer aqui? Vai vir aqui. Aí ele vai fazer de novo, porque ele é onda completa. Então ele vai pegar e vai fazer isso aqui, tá? E aí o que vai acontecer na saída? Eu vou vir aqui, deu o pulso. Vem aqui, chega até aqui, zero. Aí eu venho até aqui, certo? Aqui vai ser a mesma coisa, ele vai vir aqui, fazer isso e pá, certo? E aqui também ele vai fazer isso, só que não deu tempo de ir para baixo, tá? Aí o que acontece aqui na carga? Chegou aqui, subiu, veio até aqui, zerou, tá? Então a tensão na carga, tá? Ó, se eu só para conceituar, se eu fizer a análise contínua, tá? Eu vou ter que a corrente ela vai vir até aqui, ó, certo? Ou seja, como se eu tivesse feito sem começar do zero, tá? E a tensão ela vai fazer isso aqui, ó. Só para tipo uma continuação dessa, tá? Então a forma de onda de tensão é essa aqui, ó. Beleza. Bom, desculpa. Vamos lá. Então, o que acontece agora, tá? Você tem as tensões nos SCRs. Então, vamos lá. Nesse caso, primeiro passo, tá? Eu vou colocar nesse intervalo aqui, ó, tá? Quem está conduzindo, tá? Está conduzindo o SCR2. O SCR2 está conduzindo, tá? Ele está conduzindo e tá dando uma continuidade, tá? Do funcionamento, tá? O que acontece quando está conduzindo, tá? A tensão aqui vai ser 2 Vs, certo? 2 Vs. Lembrando que aqui, ó, tá positivo, então 2 Vs positivo, né? 2 Vs positivo, isso. 2 Vs positivo, então vamos lá, certo? Aí o que acontece? Na hora que chega pra cá, ele cai, certo? Porque quem que vai conduzir? Tá? Ninguém vai conduzir, tá? Se ninguém conduz e tá positivo, tá? A queda de tensão aqui é zero e essa tensão aqui é Vs positivo, tá? Então ele vai fazer isso aqui, tá? O outro, como é que era o outro? Ele começava positivo. Agora, por fato de conduzir, né, diretamente, ele vai ter essa partezinha.
Agora, depois de ninguém conduzir, ou seja, depois que ninguém estiver conduzindo, aí sim você dá um pulso, certo? Aqui nesse pulso você dá um pulso para o D1 conduzir. Na hora que o D1 conduz, ele zera, certo? E ele vai ficar zerado até cessar a corrente, tá? Na hora que cessar a corrente, tá? Aí cai naquela questão de que ninguém conduz. Se ninguém conduz, o SR1 ele vai seguir mais o VS+, né? Então ele vai vir para cá. E aí depois, na hora que liga o de baixo, tá? Ele vai seguir o 2VS+, né? Ele vai seguir isso aqui, ó. E ele vai fazer isso, tá? Até aqui, certo? E aí depois ele para aqui, aí ele vai repetir. Aí aqui ele conduz, certo? Aí por esse intervalo ele vem até aqui e depois ele faz isso. Olha a forma de onda louca que é o SR1. Mas é assim mesmo, tá? O SR2, tá? O SR2, vamos adiantar aqui. Quando que ele conduz, tá? Aqui, ó. Ele conduz aqui e ele conduz aqui, ó. Aí, como ele segue mais o VS- aqui, tá? Que na verdade, pessoal, é VS sobre 2, tá? O anterior também era VS sobre 2, tá? Não, VS sobre 2 não, tá VS, tá certo. Desculpa, VS. Aqui é 2 VS de cima, tá certo. VS tá aqui, ó. Tá, beleza. Vamos lá. Aí é o seguinte, então, aí daqui aqui ele segue isso daqui, aí depois ele dobra, continua aqui, depois ele vem para cá e aí zero, tá? E aqui é a mesma coisa, ele vem, ó, vem daqui ele vem para cá, depois ele faz isso, zero. Então a forma de onda é mais ou menos a mesma deslocada. Nota que a gente está trabalhando com formas de onda que cortam aqui. Então provavelmente todos esses SRs vão precisar de circuito Snubber, que é aquele circuito RC em paralelo, tá? Para lidar com a variação brusca de tensão, tá? Agora quanto ao gráfico aqui ao lado. Esse gráfico é a tensão média normalizada, tá? Ou seja, se eu estiver trabalhando com 0 graus de defasamento, tá? Ele vai trabalhar como se fosse um retificador normal, tá? Então, por exemplo, se a tensão média do retificador normal é 100, certo? Aqui vai ser 50, 0, menos 50 e menos 100, tá? Ué, mas foi para o negativo? Isso é porque, se você observar na forma de onda vermelha, tem área negativa. E se por acaso essa área negativa for maior que a área positiva, certo? O que vai acontecer? Eu posso ter tensão negativa na saída. E aí ele tem operações de retificação, operações de inversão. Como é que funcionaria isso? Bom, se você tem uma tensão, vamos pôr aqui, negativa, positiva, só que a corrente está passando para cá por causa do indutor, certo? O que está acontecendo, tá? A corrente está entrando no positivo, então estou jogando energia para a fonte, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando que a tensão era invertida, certo?
Aí depois de um tempo ela inverteu e por causa do indutor ele não desligou o SR2. Aí ele vai conduzir dessa maneira. E aí a gente fala que é a operação de inversão. Você está jogando essa energia armazenada no indutor de volta para a fonte. Você não está utilizando ela. Tá? Então, é fácil observar no gráfico, operações de inversão tá quando você está trabalhando com corrente e tensão. Tá? Olha no gráfico aqui, ó, os intervalos em que a corrente sempre é positiva, ou zero ou positiva. Quando a tensão for negativa e a corrente for positiva, é a operação de inversão. Certo? É só pensar na questão da fonte aqui. A corrente sempre vai ser positiva, né? A corrente positiva é a corrente saindo da fonte. Tá? Então a corrente sempre vai ser positiva, porque é um retificador. Tá? Agora, se a tensão for negativa, a corrente continuar positiva, acontece, é só pensar no circuito fechado, a corrente está entrando no positivo. E aí é uma operação de inversão, você está carregando. Tá? Você está... se fosse uma bateria, que não é no caso, porque é oscilação, né? Mas se fosse uma bateria, você estaria carregando essa bateria. No caso, você está jogando energia de volta para a rede. Tá? Então, por isso que tem essa questão de inversão. E a tensão média pode ser negativa. Tá? Como isso pode acontecer? Quando o ângulo de disparo, certo? Que esse ângulo de disparo está aqui, ó. Quando o ângulo de disparo for bem para cá, e o indutor for bem forte, a ponto de ficar mais ligado do que desligado aqui, certo? Se a corrente for mais para cá, certo? Ou seja, ele tem muito mais tempo de negativo do que positivo, aí você vai ter operação de inversão, certo? Você vai conseguir, né, reverter a carga para a fonte, tá? É basicamente isso. Isso aí pode ser usado quando você tem um motor DC e você quer gerar com o motor DC. Então o motor DC ele vai gerar energia e você pode regenerar essa energia, tá? Mas isso aí é um jeito de se fazer. Eu estou tentando explicar pelo menos essa questão aqui do gráfico aqui. Então, mas o ângulo de disparo você pode ter um ângulo de disparo maior se você tiver indutor. Aí o ângulo de disparo pode ser maior que 90. Aí sim, ó, tu está disparando no ciclo negativo, vai ser mais negativo que positivo, tá? É isso. Bom, carga RLD, tá? Carga RLD, a forma de onda de tensão. Vamos colocar aqui as correntes aqui, as tensões de gate. Tensão de gate é a mesma coisa, tá? Vou colocar 90 graus, vai ficar legal. Tá? E aí o que acontece? Vamos lá. Na saída, tá? Na saída você tem hora a tensão aqui, hora a tensão aqui. Quando o indutor está rodando e nenhum dos dois SR está ligado, ele tem caminho. Então ele não vai forçar aqui. Aí ele vai fazer essa forma de onda, tá? Como se fosse a forma de onda do retificador meia onda com carga resistiva. Forma de onda normal. VSR, tá? Vamos fazer uma análise rápida. VSR1, tá? Vai ser o seguinte: quando ninguém estiver ligado, tá? VSR1 vai estar aqui, certo? Quando ele estiver conduzindo, aqui. Quando ninguém estiver ligado, aqui. Quando o outro estiver conduzindo, aqui, certo? Aí ele vai seguir mais ou menos a mesma coisa. Pá, vem aqui, vem pra cá, sobe,
faz isso, tá? Então a gente tem essa forma de onda do VSCR1, essa aqui é da carga, e a do VSR2 vai ser ninguém está conduzindo, o outro está conduzindo, um está conduzindo, então a tensão do 2 é essa. Aí depois ele volta a fazer isso, aí depois ele que está conduzindo, aí aqui ele faz isso, certo? Sobe aqui, vem para cá e zera. Então você tem essa forma de onda, que é igual ao caso da resistência, tá? A corrente ela vai começar aqui, ó, certo? E aí chegou aqui, ó, certo? Eu vou até desenhar isso aqui com outro contracor, mas chegou aqui, certo? Essa aqui é a corrente S, certo? Vou colocar como IS normal, tá? IS1, IS1, tá? Depois disso você tem o que? ID, tá? O ID tá aqui, ó. Exponencial, tá? Então até aqui, ó, ele vai fazer isso, certo? Aí você tem a mesma coisa aqui. Esse aqui é o IS1. Já vou fazer o outro. Na verdade, espera aí, eu vou fazer o Ctrl Z que é mais fácil. O IS1 ele tá aqui, ó. É importante eu falar isso, tá? De ID tá aqui. Esse aqui é o IS1, esse aqui é o ID, tá? O que seria o IS2? Deixa eu ver se eu já usei todas. Já usei todas, vai ter que ser o preto. IS2 ele vai ser, deixa eu só fazer a continuação aqui que ele tem uma assim, tá? O IS2 ele vai estar aqui, ó. Certo? E aqui também. E aí você tem o ID, tá? É assim. Então tem o IS1 e IS2, tá? E só para a gente conceituar aqui, não tem outra cor, mas eu vou colocar pontilhado em preto, tá? Que vai ser o IS mesmo. O IS ele tá aqui, tá? O IS ele vai ser basicamente, tá? A corrente positiva e zera, depois a corrente negativa e zero, tá? Vamos colocar em vermelho, fica melhor. Ó, colocar IS2, IS vai ser esse aqui, aí ele vai fazer isso aqui vai ser o IS. Certo? Esse aqui, ó, hora positiva, hora negativa, vai aparecer aqui. Então ele vai ter uma corrente AC, tá? Na entrada. Vai ser isso, tá? O anterior, só para conceituar, o anterior, tá? Eu não desenhei o IS aqui, tá? Ele vai ser o seguinte, ó. O I0 tá aqui, não é? O IS, vou colocar amarelo, vai ser o seguinte.
ele vai fazer isso aqui. Aí ele vai pegar o contrário. Também vai ser AC. Tá? Aí aqui vai ser assim, tá? Não vai ser aqui, não vai ser assim. Então, vai ser AC, forma de onda, tá? E no caso do anterior, que eu não desenhei, tá? A corrente, ela vai ser assim, ó. Essa vai ser a corrente de entrada. Certo? Então, tá interessante aqui. Então, vamos lá. Então, eu já desenhei os 3 tipos. Então, agora só falta o retificado em ponte, tá? Vamos lá de novo. Retificado em ponte. Carga resistiva, ele funciona de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100% da tensão, tá? Isso é básico. Agora, os pulsos, tá? Vamos lá. O pulso, no caso, eu vou dar um pulso aqui, certo? E outro aqui. Agora é o seguinte, esse pulso em específico, certo? Ele vai ser VS1 e S4. VS4. Vou ligar esse e esse com o mesmo pulso, tá? E vou ligar o outro pulso, certo? Esse outro pulso aqui no VS2, VS3, certo? O que vai acontecer na carga, tá? Ora, na carga vai ser esse aqui, ó. Liguei. Aí o que manda é, deixa eu até voltar aqui, vamos colocar como sendo aqui a saída vai ser total, tá? Eu vou total, então eu vou colocar vai ser, eu já vou desenhar assim, vai ser esse aqui. 0 aqui, certo? E depois vai ser esse aqui, ó, sempre assim, essa retificação, tá? Então nesse inteirinho passa esse aqui, certo? Nessa período, e nesse período aqui passa aqui e aqui, tá? Tá? Então vamos, vai continuar. Então é assim. Essa é a saída, tá? Isso aqui vai ser a nossa saída, certo? Beleza, tá? Forma de onda, então esse aqui é o V0, certo? Forma de onda de corrente vai seguir a corrente, porque a carga resistiva, né? Vai seguir a corrente, ela vai seguir a tensão de saída. Essa aqui é a carga. Opa. Lembrando que aqui em cima é o VS, tá? Bom, a corrente, tá? Corrente IS vai ser aqui. E aí, ó, ele tá vindo por aqui, não tá? Volta pra cá. Agora o outro tá vindo por aqui e volta pra cá, ou seja, inverte a corrente. Então vai ser assim, tá? Ou seja, tá vindo por aqui, que às vezes eu esqueço que a caneta não escreve, às vezes não veio a caneta. Esse é um sentido, certo? Quando tá diretamente polarizado. Agora, quando tá reversamente polarizado, ele vem pra cá, volta pra cá. Ou seja, a corrente entra pra cá e inverte a corrente. Certo? Então, vamos lá. Vai fazer aqui. Aí vai positivo. Essa é a corrente IS, tá?
tá? Essa é a corrente S. Tensão, agora vamos lá. Tensão nos SRs, digamos assim, né? Então, VSCR1, certo? Essa tensão aqui, tá? O 4 e 1 é igual, tá? Então, 1 e o 4 ser praticamente igual, ou seja, aqui ó, positivo, certo? Ou seja, quando eu estou conduzindo, aqui ó, eu estou conduzindo essa tensão e aqui eu estou conduzindo, tá? Quando ninguém está conduzindo, certo? A tensão se divide igualmente entre os SCRs, tá? Então aqui esse valor aqui é VS sobre 2. Então o que acontece? A tensão vai ser positiva, certo? Até aqui, aí zera. Agora, quando o outro lado está conduzindo, aqui está conduzindo, então aqui vai ser positivo e negativo, tá? A tensão no SCR1 vai ser negativa, certo? E a tensão no SR4 também vai ser negativa também, né? Porque aqui o positivo está aqui, o negativo está aqui, o negativo está aqui, vai ser negativa também. Então, ó, a tensão vai ser totalmente negativa. Aliás, quando ligar, né? Deixa eu voltar. Quando no semiciclo negativo estiver trabalhando, ele vai ficar aqui. Na hora que ligar, ele vai fazer isso. Bem próximo do outro, tá? E aí ele vai fazer isso aqui. Basicamente a mesma coisa, tá? No outro, a lógica do VSR 2 e 3 é a mesma coisa. Aqui você está conduzindo, aqui está conduzindo. Enquanto não estiver conduzindo, ele vai vir para cá, certo? Aí daqui, deixa eu ver, daqui para cá é aqui. Depois ele faz isso. Daqui para cá é assim, né? Peraí. Aqui, ó. Vem para cá, certo? Aí depois aqui ele vai ter então essa aqui é a tensão 2, 3, certo? Essa é a tensão 2, 3. Então é isso basicamente, tá? A gente tem as tensões em cada SCR, certo? Que somada com a carga aqui vai dar a tensão total, né, digamos assim. Você tem que ter você vai ver que está funcionando o negócio, que tá coerente, tá? Basicamente é isso. Essa é a ideia, tá? Então a gente trabalha nesse sentido e agora vamos fazer com carga RL, tá? Carga RL num controlado em ponte vai ter aquela possibilidade de inversão, seja para ângulos maiores que 90 vai ter inversão. Eu vou colocar o pulso 90 graus. 90 graus. Vou deixar um tempo para o pessoal, para o indutor agir. Deixa eu apagar um negócio aqui, que eu esqueci no detalhe. Eu vou desenhar separado. O gate 2, 3 e o gate 1, 4, tá?
Então aqui VG14 e o VG23 vai ser em amarelo, certo? Vai ser esse aqui, ó. Certo? O que vai acontecer com a carga? Vamos lá. Ora, chegou aqui, ele vai dar o degrau. Aí é o seguinte, vamos supor que você conduz até aqui, ó. Vou colocar bem grande. Isso quer dizer o que? Quer dizer, esse aqui é o V0, quer dizer que o meu I é 0, certo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Esse é o I0, tá? Sendo I0, eu vou chegar aqui, vou fazer isso aqui, aí eu paro. Na hora que eu paro, eu venho e disparo o 2,3. Disparo o 2,3 e vem para cá, certo? E aí ele vai continuar até aqui e desce. Isso quer dizer que ele vai vir para cá e vir para cá. Esse aqui é a corrente, tá? Venho, faço isso. Ó, tá aqui, tá? Então eu vou vir aqui até aqui. Aí aqui eu dou outro disparo, certo? Então aí daqui eu vou fazer o só para dar uma continuidade, tá? Vai ser esse aqui. Então esse é o I0, tá? Então a tensão na saída vai ser isso aqui. Tá? Bom, corrente na entrada, só para desenhar o IS, vai ser essa aqui é positiva, né? A outra negativa. Então essa aqui vem para cá. Uma coisa mais assim, tá? Vai ser isso aqui, ó. Essa é a corrente de entrada. Corrente de entrada que eu digo é o IS aqui, tá? Agora vamos analisar o VSCR1 e 4 e o VSCR1 e 2 e 3, tá? Vamos começar com 1 e 4. 1 e 4, tá? 1 e 4, esse aqui é o V-gate de 1 e 4. Então, daqui ele vai conduzir até aqui, ó. Certo? Aí aqui é 2 e 3, aqui é 1 e 4. Também ele vai conduzir até aqui. Aí vai ter um intervalo. Esse intervalo onde ninguém ligou, tá? Aqui eu vou só fazer um negócio aqui. Eu vou colocar assim, ó, para ficar uma certa continuidade. Ou seja, daqui para cá continua, dá para você fechar o mar, tá? Então nesse intervalinho aqui, vamos voltar lá. Nesse intervalinho aqui, ninguém conduz, então deixa eu ver se está certo. Ele estava conduzindo, quando está conduzindo, a tensão está máxima, é aqui, ó. Vai ser isso. Aí eu vou zerar. Aí aqui ninguém vai estar conduzindo, então vai fazer isso. Depois vai fazer isso aqui.
Aí aqui ninguém está conduzindo, faz isso. Olha só, tá? O que acontece? Ó, vamos supor que no primeiro caso, eu vou começar com tensão positiva na carga, só que a corrente ainda está conduzindo para cá, certo? E quem está conduzindo é o 3, é o 2 e o 3, certo? Então a corrente ela vem, por que parece, ela vem daqui, passa por aqui e volta para cá. Nesse ponto, tá? A tensão é positiva. A tensão é positiva. Por isso que está positivo aqui, ó. Tá? A tensão aqui, ó, é positiva. O VS, aqui, esse negativo, se você seguir, ele vai aparecer aqui. E aqui é positiva também, ó. O negativo está aqui, o positivo está aqui, tá? Quando desligar, certo? Tá tudo desligado. Você tem tensão positiva. Tá tudo desligado. Só que você tem tensão positiva aqui, negativa aqui, tá? Então, o que acontece? A tensão vai ser dividida entre os SCRs, tá? Se você olhar esse caminho aqui, ó, lembrando que aqui é como se fosse um curto, porque não tem corrente, certo? Ou seja, o negativo está aqui, o positivo está aqui. Então é como se fosse um circuito com dois SCRs em série. E aqui o negativo e o positivo. Então vai dividir a tensão dos dois, por isso que ficou na metade. Na hora que eu conduzo, obviamente vai ser zero, certo? E aí, na hora que eu inverto a polaridade, então na hora que eu estou conduzindo é zero. Na hora que eu inverto a polaridade e ninguém está conduzindo, está reversamente polarizado, mas ninguém está conduzindo, então fica na metade do zero. E na hora que o SR2 conduz, certo? Você vai ter o seu positivo aqui e o seu negativo aqui, ou seja, ele está reversamente polarizado, mas o VS todinho está no funcionamento aqui, tá? Então basicamente é isso, essa é a forma de onda da tensão, certo? Então você tem todas as formas de onda, tá? E por último, tá? Você tem um circuito RLD, que esse circuito com um retificador não controlado não precisa, tá? Porque o SR, no lugar do SR você teria um diodo e aí o diodo teria o roda livre automático, tá? Mas no caso aqui você tem, então o que eu vou fazer? Vamos lá, por último para a gente terminar. Eu vou colocar VG14, aí em amarelo, VG23, tá? VG14 eu vou colocar bem no final. Nunca coloquei no final. Ah, peraí. Aqui não é. Pulso está aqui. Aqui. E em amarelo é o último pulso. Beleza, tá? O que você vai ter? Bom, na saída você vai ter isso aqui, ó. Como o pulso, tá? É dado aqui nesse sentido aqui, tá? E é o seguinte, ó. V0. Como tem o diodo de roda livre, quando eu ligo, tá diretamente polarizado, ele vem para cá. Na hora que ele inverte a polaridade, a corrente do indutor tem um caminho, então ele não vai forçar nenhum DCR a conduzir, tá?
Então ele vai gerar aqui e a tensão é essa mesmo no V0, tá? O que vai acontecer de diferente, tá? A corrente no SR1, colocar vermelho, vou colocar em preto, 1/4, tá? Que é o SR1. Aqui ela vai fazer isso aqui, ó. Chegou aqui, tá? Ele para de conduzir o SR1. Quem vai conduzir? O ID, tá? Então o meu ID vai ser... Vou colocar ID, a mesma cor do gate, tá? Ele vai ser esse aqui, ó. Tava 0, ele vai ser esse aqui, ó. Exponencial, tá? Então aqui, ó. Esse aqui vai ser o seu corrente de diodo, tá? Não, vou fazer o seguinte. Vamos colocar vermelho, né? Vermelho eu acho que eu não usei aqui. ID. Vai ficar mais fácil de vocês observar, tá? Eu vou começar aqui, certo? Porque depois eu faço o resto. ID, tá? Beleza. Aí você tem o I23, que é esse aqui, ó. Aqui ele vai dar o pico, vai vir aqui até aqui no metade, né? Não vai até aqui, vai até aqui. Até aqui. Chegou aqui, parou, tá? E aí quem conduz? O diodo. Certo? Beleza. Aí o que vai acontecer? Você tem o 1/4 de novo. 1/4 de novo ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Aí zerou. E aí quem conduz? D. Certo? E por último, o I23, que ele pega daqui, certo? E aí quem continua conduzindo? O ID, que faz isso, certo? Então, esse é o perfil de saída, tá? O IS vai ser esse aqui, ó. IS vai ser esse aqui, ó. Tá? Basicamente isso. Só esses pulsos aqui. O ID vai lidar com o resto, tá? E aí temos a parte do VG, tá? VG é o VG não, o VSR1 4 e o VSR, vou colocar amarelo que ficou legal. 2, 3, tá? Bom, vamos lá. 1, 4. Pela lógica, aqui está conduzindo, certo? E a maior parte do tempo que não está conduzindo, tá? O que acontece? Está diretamente polarizado, não está conduzindo, tá? Diretamente polarizado, não está conduzindo. Então a tensão dele está direto. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Aí está reversamente polarizado e não está conduzindo. Ele vai continuar para cá. Aqui, o outro lado conduz, ele faz isso. Aí aqui ele faz isso aqui, zera. Aqui ele faz isso e no finalzinho, pum. Esse aqui é a forma de onda do SCR14, tá? Ou seja, se estiver diretamente polarizado e não conduzindo, ele divide a tensão entre o S1 e S4. Se estiver conduzindo é 0.
Se estiver reversamente polarizado e não conduzindo, ele vai dividir igualmente entre os dois, só que de forma reversa. E se o SR2 e 3 estiver conduzindo, você vai observar que está reversamente polarizado. O mais parece aqui e o menos ele está aqui, ó. O mais aqui, tá? Ao menos ele está aqui, mais aqui. Então está reversamente polarizado com toda a tensão, tá? É isso. O SR2 ele vai fazer o seguinte: ele vai conduzir aqui, certo? E vai conduzir aqui. Quando ele tiver quando esse aqui estiver usando, ele vai estar na tensão máxima reversa, certo? Aí ele vem para cá, faz isso, depois faz isso, certo? Aí depois disso aqui, ele vai vir para cá. Quando esse estiver conduzindo, ele pega o máximo, depois ele faz isso. Então você tem isso aqui. Então acho que já cobri toda a parte, todas as tensões, né? A única coisa que falta é a tensão no diodo, tá? A tensão no diodo é a seguinte: enquanto ele estiver diretamente polarizado é como se fosse zero. Então, quando ele está diretamente polarizado, tá? Quando a tensão nele, quando ele estiver conduzindo, né? Então, por exemplo, então VD, vou cair em azul VD. Enquanto a tensão estiver máxima, certo? Na verdade, o VD vai ser menos V0. Basicamente, se você observar, tem paralelo, né? Menos V0. Então, não precisa nem pensar direito. A tensão no diodo vai ser isso aqui, ó. VD é igual a menos V0. Fechou, tá? Só observar. É isso, tá? Bom, espero que esteja sido claro. Aí a aula de retificador controlado monofásico, né? A gente pegou os 3 tipos, tá aqui com as formas de onda, tá? E beleza, qualquer dúvida entrar no fórum e pergunta e fazer a pergunta, tá? Entrar em contato comigo. Obrigado, até mais.